O meu nome é Maria. Eu nasci em um lugar onde a palavra lar não tinha sentido. Minha mãe me deu o primeiro tapa antes mesmo de eu saber andar. Meu pai? Nem sei quem é. Cresci ouvindo gritos, xingamentos e sentindo o vazio no peito. Eu tinha fome de amor, mas só recebia desprezo. Na escola, eu era invisível. Sem amigos, sem carinho, só lágrimas escondidas no banheiro. A igreja era distante, um lugar estranho que eu via da janela da casa da vizinha. Eu não sabia que um dia Jesus ia me encontrar lá, na rua, no fundo do poço. Quando eu tinha 12 anos, comecei a fugir de casa, cada vez mais longe, cada vez mais sozinha. Eu só queria parar de sentir aquela dor que parecia que ia me rasgar por dentro. Mal sabia que a dor ia me levar para lugares ainda mais escuros. Eu não era só uma menina perdida. Eu era uma alma gritando por socorro. E ainda nem sabia disso. Essa é a história de como a escuridão tentou me engolir. Mas Jesus teve outros planos. Fugir de casa parecia a única saída. Na rua, a vida era dura e fria. Eu não tinha onde dormir, não tinha comida garantida. Foi quando alguém me ofereceu um cigarro. "Isso vai te ajudar a esquecer", disseram. E eu acreditei. Logo, o cigarro virou álcool. Depois vieram as drogas mais pesadas. Eu queria fugir daquela dor, daquela solidão que me consumia. Mas no fundo, tudo só piorava. Me envolvi com pessoas ruins que só me usavam. Namoros abusivos, noites sem fim na rua, sem esperança. O corpo enfraquecia, a alma morria. Tentei muitas vezes desistir, mas parecia impossível escapar daquele ciclo. Eu não via saída, não via luz. E mesmo assim, em algum canto do meu coração, uma voz sussurrava: "Não é assim que termina." Eu não sabia de onde vinha essa voz. Só sabia que um dia ela ia me encontrar lá, na rua, no fundo do poço. Quando eu tinha 12 anos, comecei a fugir de casa. Cada vez mais longe, cada vez mais sozinha. Eu só queria parar de sentir aquela dor que parecia que ia me rasgar por dentro. Mal sabia que a dor ia me levar para lugares ainda mais escuros. Eu não era só uma menina perdida. Eu era uma alma gritando por socorro. E ainda nem sabia disso. Essa é a história de como a escuridão tentou me engolir. Mas Jesus teve outros planos. A rua virou minha casa. Dormia em coapelões, escondida do vento e da chuva. Comia o que encontrava no lixo, dividia o pouco com quem confiava. As noites eram longas e cheias de medo. Eu vivia tentando esquecer tudo com drogas, mas a dor sempre voltava mais forte. Furtos pequenos para conseguir dinheiro, brigas, solidão. Muitas vezes pensei em desistir da vida. Tentei me machucar, queria fugir daquela realidade que parecia não ter fim. A cada manhã acordava com o rosto marcado pela sujeira e o coração partido. Sentia que ninguém me via, que eu não importava. Mas mesmo na escuridão, uma luzinha fraca insistia em brilhar. Não era esperança, era algo maior. Algo que eu não entendia ainda, mas que ia mudar tudo. Porque no meio daquela rua fria, Jesus já estava preparando o meu encontro com a vida. E aquele momento estava mais perto do que eu imaginava. Chegou um momento em que eu pensei que não tinha mais volta. Uma noite quase morri de overdose. Meu corpo tremia, a respiração falhava e eu sentia a morte tão perto quanto nunca antes. Eu estava sozinha, com frio e medo, e a dor parecia maior do que eu podia suportar. Foi ali, naquele instante de desespero absoluto, que eu comecei a clamar a Deus. Não sabia como, não sabia se ele existia de verdade, mas precisava tentar. Gritei com toda a minha força, pedindo socorro, pedindo um sinal, pedindo vida. E algo aconteceu. Um calor tomou conta do meu peito como um abraço invisível. Uma paz inexplicável me envolveu.
E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei não de dor, mas de esperança. Eu não sabia que aquilo era Jesus me alcançando, mas naquele momento algo mudou dentro de mim. Foi o começo da minha volta, o começo da minha restauração. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está olhando por você. E Ele vai te encontrar, onde você estiver. Foi uma missionária que me encontrou naquela noite escura. Ela não perguntou nada, só me abraçou, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Pela primeira vez, senti que alguém realmente se importava. Ela me levou para uma casa de recuperação cristã, um lugar onde a palavra amor tinha significado. Lá eu comecei a ouvir sobre Jesus. No começo eu não entendia como alguém podia amar uma pessoa como eu, mas aos poucos aquela mensagem foi entrando no meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia, a orar, a sentir uma presença que eu nunca tinha sentido antes. Um dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. Não foi fácil. As lembranças, a vergonha, a luta contra o vício ainda estavam ali. Mas com cada oração, com cada passo, eu sentia que eu estava me tornando uma nova pessoa. Hoje, eu sou livre. Livre do medo, do vício, da dor. E sei que essa liberdade só veio porque Jesus me encontrou no meio do meu caos. Ele mudou minha história e Ele quer mudar a sua também. Depois daquela entrega, minha vida começou a mudar de verdade. Passei por reabilitação, apoio, oração e muito amor na casa cristã onde eu estava. Cada dia era uma batalha, mas eu sentia Deus me fortalecendo. Com o tempo, a vergonha deu lugar à confiança. Eu queria contar minha história para o mundo, porque sabia que não era só minha. Era uma história de esperança para tantos que vivem o que eu vivi. Hoje, sou missionária. Voltei para as ruas, não mais como alguém perdida, mas como alguém que encontrou a luz. Levo a palavra para favelas, hospitais, centros de recuperação e presídios. Já vi muitas vidas mudarem depois de ouvir meu testemunho. Eu sei que Deus usa as cicatrizes que pensamos que nos destruíram para curar outras pessoas. Se você está aí sofrendo, sem rumo, sem esperança, saiba que existe um caminho para a vida. Jesus quer te encontrar onde você está. Ele quer restaurar, curar, transformar. E eu sou a prova viva disso. Nunca é tarde para recomeçar. Se você está ouvindo essa história, quero que saiba. Não importa onde você esteja agora, não importa o que você tenha feito, Deus ainda tem um plano para a sua vida. Eu estive no fundo do poço, sem esperança, achando que ninguém me queria. Mas Jesus me encontrou. E Ele quer encontrar você também. Se você quer uma nova chance, uma vida transformada, faça essa oração comigo onde quer que você esteja. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdão pelos meus erros, pelas vezes que me afastei. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Me transforma, me guia e me dá esperança. Obrigado por me amar. Amém. Se você fez essa oração, escreva aqui nos comentários: Eu escolho Jesus. Inscreva-se no canal para ouvir mais testemunhos reais de vidas transformadas. Lembre-se, onde há Jesus, há vida nova. Deus te abençoe!